Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um Diálogos Olimpianos, que é um podcast produzido pelo GEMAN. Eu sou Gabriel Freitas Reis. Quem acompanha os Diálogos Olimpianos talvez já me conheça. Eu sou doutorando em História pela UFSM, orientado pela professora Semira Miscorci e sou também bolsista CAPES de doutorado. Hoje eu vou expor um conteúdo sobre o famigerado povo vândalo, mais precisamente sobre a história deles na Antiguidade Tardia e sobre as representações que têm sido feitas deles e de seu principal rei, Genserico, ao longo do tempo. Embora atualmente eu estude povos burgúndios, eu estudei sobre os vândalos na iniciação científica e em coautoria com a professora Semiramis, eu publiquei um artigo na revista Mundo Antigo, em 2016, que se intitula Genserico, Rei dos Vândalos, nos Panegíricos de Sidônio Apolinário. Tal artigo é um estudo sobre representações do rei Genserico e fez parte da minha participação no projeto Barbaridade, Identidades e Alteridades em Representações do Outro por Escritores Romanos, projeto coordenado pela professora Semiramis, que foi apoiado pela FAPERGS através do edital Auxílio Recém-Doutor de 2017. Então vamos ao conteúdo. Os vândalos foram um povo germânico que invadiu os territórios do Império Romano do Ocidente na Antiguidade Tardia, mais precisamente no século V, que foi quando muitos povos germânicos assumiram um papel de destaque nas regiões no entorno do Mediterrâneo Ocidental. Os vândalos entraram no Império Romano pela fronteira setentrional, atravessando o rio Reno, e junto com eles estavam os alanos e os suevos. O evento, que aconteceu em 406, está imediatamente relacionado com uma evasão das tropas militares romanas que protegiam a fronteira do rio Reno. Essas tropas, pouco a pouco, foram saindo para a Itália para proteger Roma da ameaça dos godos, que saquearam Roma em 410. Cumpre mencionar que os povos germânicos entraram no Império Romano em busca de terras e das riquezas que a sociedade romana produzia. Desse modo, os vândalos, os suevos e os alanos, ao atravessarem o Reno em 406, chegaram na Gália, que é a atual França, e lá eles ficaram até 409, quando todos eles foram para a Península Ibérica em busca de novas terras. Na Península Ibérica, os vândalos conquistaram uma província meridional chamada Bética, que atualmente fica no território da Espanha, e além disso conquistaram também uma parte da Lusitânia, que atualmente fica no território de Portugal. 20 anos depois, em 429, os vândalos passaram a ser governados por um rei chamado Genserico, que é o governante mais conhecido da história dos vândalos. É importante a gente destacar que nessa época os alanos se imiscuíram aos vândalos. Os povos germânicos tinham isso. Às vezes um povo se fundia com outro. Por causa disso, o rei Genserico ficou conhecido durante muito tempo como Rei dos Vândalos e dos Alanos. Nessa época, aconteceu um desentendimento político entre o governo romano ocidental na Itália e o subgoverno africano. Isso possibilitou que os vândalos, sob o comando de Genserico, atravessassem o Estreito de Gibraltar, deixando a Península Ibérica e adentrando a África Romana, que é a África Setentrional. A África era uma região muito rica, e os vândalos, ao constituírem um reino lá, foram gradativamente aumentando o seu território. Em 439, eles conquistaram a cidade de Cartago, que era a grande metrópole, a joia da África Romana. Por causa disso, o reino do norte da África ficou conhecido como Reino Vândalo de Cartago, e é a parte mais conhecida da história dos vândalos. Mas não foi só a África que os vândalos conquistaram, porque sob Genserico eles também conquistaram as Ilhas Baleares, na costa leste da atual Espanha, a Sicília e a Sardenha, que hoje fazem parte da Itália, e a Córcega, que atualmente pertence ao território francês. Em 455, os vândalos chegaram inclusive a saquear a própria cidade de Roma, evento no qual eles assassinaram o imperador romano Petrônio Máximo. Mas apesar do saque, a Península Itálica não foi conquistada pelos vândalos. Outro sim, o rei Genserico era cristão ariano, e ele teve profundos conflitos na África com os clérigos cristãos ortodoxos.
Por causa dessas situações, Genserico, ao lado de Átila, rei dos Hunos, é retratado por algumas fontes como o grande vilão do Império Romano do século V. Eu estudei na iniciação científica 3 panegíricos, que são discursos laudatórios propagandísticos feitos em homenagem a imperadores romanos e declamados no momento de suas respectivas ascensões. O autor deles se chamava Sidônio Apolinário, um aristocrata da Gália. Em minha leitura, fica claro nos panegíricos escritos por Sidônio que o que mais se esperava dos imperadores dessa época, pelo menos na visão de um homem como Sidônio, era que eles conseguissem derrotar Genserico e os vândalos. Aqui eu destaquei um trechinho do panegírico escrito em honra ao imperador Majoriano, no ano de 458, para ouvirmos. Nesse trecho, Sidônio representa a África romana, implorando para ser salva das mãos de Genserico. Venho como a terceira parte do mundo, infeliz por causa da felicidade de um. O homem, filho da mulher escrava, depois de extinguir a meus senhores, tem, há tempo, minha terra sob um cetro bárbaro, e porque é feroz, não ama ninguém que não seja hóspede. No trecho do panegírico em honra ao imperador Majoriano, escrito por Sidônio Apolinário, que acabamos de ouvir pela leitura do Rodrigo, a África fala que ela está infeliz por causa da felicidade de um indivíduo, ou seja, do rei vândalo Genserico. Em nossa interpretação, Sidônio pode estar querendo dizer que a personagem da África romana tem consciência de que os vândalos a desejam por causa da abundância de trigo de suas terras. Ela detrata o rei Genserico apontando para o boato de que a mãe dele era uma escravizada, sendo que o que se pode deduzir, a partir de tudo o que se tem de fontes da época, é que ela era uma concubina. Por fim, a África fala que Genserico é um feroz, aquele que tem um comportamento alinhado com os preceitos da Ferocitas, que vem a ser a barbaridade, entendida como típica daqueles que não são civilizados, que não têm a civilitas dos cidadãos romanos, os kiwis, né, os civis. A Ferocitas também é antagônica a Humanitas, então na lógica do discurso do panegírico escrito por Sidônio Apolinário, o vândalo Genserico não tem um comportamento humano. Genserico teve uma relação política nem um pouco amigável com a nobreza romana da África, e aconteceram muitos assassinatos por causa disso, o que motiva essa fala de que os senhores, os domini, foram eliminados, e os hóspedes são justamente aqueles que vêm com Genserico, os novos habitantes, os vândalos e os alanos, que são quem estaria usufruindo das riquezas da África romana. Os hóspes, no latim, apropriam-se das terras dos domini. Mas o reino vândalo durou muito pouco tempo depois da morte do rei Genserico, que morreu no ano de 477, enquanto que o reino caiu em 534, ou seja, 57 anos depois. Os reis que sucederam Genserico nunca conseguiram ter a mesma fama dele. Genserico foi substituído por seu filho, o Nerico, que foi substituído por sua vez pelo seu, o Guntamundo, que foi substituído pelo Trasamundo. Por fim, a África vândala sofreu o processo de reconquista, que foi quando Constantinopla, no século VI da Era Comum, reconquistou, para o Império Romano do Oriente, algumas das terras que até o começo do século V eram governadas pela Itália, pelo Império Romano do Ocidente, portanto. Poucos anos depois da Reconquista, os vândalos desapareceram completamente. Não que todos tenham morrido, é que os sobreviventes acabaram assumindo outras identidades culturais depois da derrota. A partir disso, a gente pode começar a entender o porquê dos vândalos terem adquirido uma fama tão ruim ao longo da história, a ponto de que o nome vândalo é, hoje, um xingamento na maioria das línguas latinas. No século V, como a gente viu,
Com Sidônio Apolinário, os vândalos conseguiram aparecer de uma forma muito negativa na literatura, numa época que os povos germânicos, grosso modo, ainda não escreviam sobre si mesmos. No século V, a gente tem o Jordanes, que é um godo que escreve em grego sobre os godos, numa obra vulgarmente conhecida como Gética. Nessa obra, os godos aparecem como heróis e os vândalos como os vilões. Ocorre o mesmo com Gregório de Tours, um clérigo do Reino Franco da Gália Merovíngia, que viveu entre os anos de 538 e 594 e que escreveu a história dos francos, representando a África vândala como um lugar de muita perdição. Então, quando aparecem essas vozes laudatórias dos povos germânicos por meio da história deles, os vândalos já inexistem. Ou seja, quem não pode se defender leva a culpa de tudo. Se tornou um lugar comum nessas histórias de povos, na literatura mediterrânea do século VI, fala mal dos vândalos. O Rodrigo vai ler para nós um trechinho de Procópio, um historiador bizantino do século VI, na obra de Belo Vandálico, que faz parte da obra História das Guerras, desse mesmo escritor. Quanto aos vândalos, desde que eles ganharam a possessão da Líbia, usaram indulgir em banhos, todos eles, todos os dias, e gozaram de uma mesa abundante em todas as coisas, as mais doces e melhores que a terra e o mar produzem. Geralmente, usavam muito ouro e vestiam-se com peças de roupas médicas, que então eles chamavam séricas, e, portanto, passavam o tempo deles vestidos, em teatros, hipódromos e na busca de outros prazeres, e todo o resto, caçando. E eles tinham um grande número de banquetes, e todas as formas de prazer sexual estavam em grande voga entre eles. Essa ideia de valorização de uma cultura bárbara em contraponto a uma cultura civilizada, que à medida que vai se complexificando, vai também se degradando, ecoa a partir do historiador romano Tácito no século I da Era Comum. Observar que isso é apontado em Procópio como a causa da queda do reino dos vândalos mostra que a teoria de derrota por causa de perda da virilidade, presente na obra do historiador iluminista Edward Gibbon, é mais antiga do que o século XVIII. Os vândalos aparecem em outras obras tardo-antigas, como na História dos Lombardos, de Paulo Diácono, aparecem no Livro dos Pontífices da Igreja de Ravenna, do século VIII, de Aenelos de Ravenna. Na Idade Média, eles não aparecem, mas retornam com força total na França e na Inglaterra do século XVII, quando, por exemplo, foi escrito o romance L'Astrée, de Honoré d'Urfé e Balthazar Barrault. Em 1641, a gente tem também uma peça que se chama Eudox, que é do francês Georges Scudéry. É uma peça tragicômica. A Eudóxia era a imperatriz viúva do Império Romano do Ocidente, que foi raptada pelos vândalos naquele saque de 455. Na sequência dessa peça tragicômica, a gente tem outra que é apenas trágica. Ela se chama John Serrick, é de Madame Juliet. Em 1692 foi feita também a peça The Rape or The Innocent Impostors. Tem também uma ópera que se chama Guy Zorrick, The Great King of African Vandals. Óperas com esse tipo de temática vão continuar aparecendo nos séculos XVIII e XIX. Outra coisa que é importante mencionar aqui é que na época moderna, os vândalos se tornaram centrais na legitimação do poder das casas reais da Suécia e da Dinamarca, e também do Grão-Ducado de Mecklemburgo-Strelitz. O título real sueco chegou a ser rei dos suecos, dos godos e dos vândalos. Quando Charlotte de Mecklemburgo-Strelitz se casou com George III da Inglaterra no ano de 1761, a Casa Real Inglesa também passou a se autoproclamar descendente dos vândalos.
Na época que o rei inglês George III era casado com Charlotte de Mecklemburgo-Strelitz, quiseram fundar uma colônia no vale do rio Ohio, na Virgínia Ocidental, e o nome seria possivelmente Vandália, em homenagem à rainha consorte da Inglaterra. Isso não aconteceu por causa que a independência americana se antecipou à concretização da nomeação do estado. Todavia, uma cidade em Illinois, nos Estados Unidos, atualmente, se chama Vandália, e os esportes em equipe da Universidade de Idaho são chamados de The Vandals, em português, os Vândalos, em homenagem ao povo em questão. Outra curiosidade em relação aos vândalos é que antes da Revolução Francesa, para os latinos, chamar alguém de vândalo não era mais ofensivo do que chamar de godo. Ambas as palavras tinham um sentido semelhante numa longa tradição de apontar esses povos como causadores de estragos e responsáveis por fazerem a civilização romana cair na Idade das Trevas. Mas o clérigo Grégoire de Blois, que viveu de 1750 a 1831, cunhou o termo vandalisme, em francês, para designar grupos políticos que depredavam obras de arte. A partir de então, o termo se difundiu nas línguas neolatinas e na língua inglesa, nas línguas germânicas não. O clérigo Grégoire de Blois, inclusive, sofreu algumas críticas cujo discurso de autodefesa é bastante revelador das querelas daquele contexto de final do 700 e início do 800. Vejam o próximo áudio que o Rodrigo lerá para nós, que é um trecho do livro Memoirs, obra na qual Grégoire de Blois fala, entre outras coisas, sobre a invenção do termo vandalisme, e no trecho especificamente sobre as críticas que ele recebera de pensadores de língua germânica por causa disso. Aqueles respeitados estudiosos, nascidos naquela parte da Germânia, donde os vândalos uma vez chegaram, clamaram que o sentido que eu dei ao termo vandalisme era um insulto a seus ancestrais, que eram guerreiros, e não destruidores. Já no século XVIII, enquanto um mito nacional germânico era buscado filologicamente, os vândalos eram vistos como heróis entre os falantes de línguas germânicas. Uma rivalidade emergente entre a França e a Prússia está por trás de uma heroização dos povos germânicos entre aqueles que falavam dialetos germânicos. Para os latinos, em contrapartida, havia uma vilanização dos germânicos. No século XVII e XVIII, a historiografia francesa relativa ao século V da nossa era tendia a ver aqueles 3 anos que os vândalos estiveram na Gália, entre 406 e 409, como os mais problemáticos. Assim, os vândalos ganharam essa fama de terem sido os mais bárbaros de todos os bárbaros. Isso é profundamente revelador do cenário político franco-germânico do final do século XVIII. Bem, pessoal, e assim a gente chega ao fim de mais um episódio do Diálogos Olimpianos. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo que eu preparei sobre os vândalos. Agradeço aos nossos ouvintes, seguidores dos Diálogos Olimpianos, e agradeço também ao meu colega Rodrigo dos Santos Oliveira, que leu os trechos das fontes para esse episódio. Agradeço também ao Danilo Roxette, que editou os áudios dos trechos das fontes. E para quem gostou desse episódio, indico que ouça também os episódios 16, 18, 25 e 27 do podcast Diálogos Olimpianos. No episódio 16, eu e o Rodrigo falamos sobre os povos bárbaros e sobre a ideia de barbaridade. No 18, eu e a professora Semiramis entrevistamos a professora Thaís Pagotto num episódio sobre a rainha Boudica. No episódio 25, eu falo sobre o conceito de antiguidade tardia, e no 27, o Rodrigo fala sobre Átila, rei dos Hunos. Não deixe de seguir nosso podcast no Spotify ou no seu aplicativo preferido de podcast. Não deixem de seguir o Geman no Instagram e no Facebook, e também no Twitter, para receberem os conteúdos que a gente posta e a divulgação dos próximos episódios. Então, abraços e até o próximo episódio.